Queria convidá-los, aqueles que puderem, para mais uma vez colocarem de pé. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus no livro de Jó. Jó, capítulo de número 42. Há alguns meses eu expus o capítulo 1 e hoje, com a graça de Deus, pretendo expor parte do último capítulo deste livro, esperando que Deus, por sua graça, ministre aos nossos corações, que sejamos confrontados e confortados pela palavra do Senhor. Jó, capítulo 42, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 6, versículo 1 a 6. Vamos fazer a leitura juntos? A uma só voz, nós leremos o que nos diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se você puder, dedique mais um tempo de oração. Peça a Deus que fale com você por meio da sua palavra, que Ele dissipe toda distração da sua mente, do seu coração, toda inquietação, de modo que você possa parar, quedado aos pés do Salvador, para ouvir as suas palavras. Pai, nós necessitamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Não viemos aqui, ó Deus, em busca de uma prédica humana, uma reflexão de um pregador, mas nós estamos aqui porque desejamos ouvir a Tua voz, como a voz do bom pastor, que apacenta o seu rebanho, que o guia e o faz isso por meio da Sua palavra. Pai, ministra aos nossos corações, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua preciosa lei e do Teu perfeito Evangelho. Nós oramos assim agradecidos em nome para a glória de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar assento. Eu tenho que confessar que a vida é muito mais complexa e complicada do que imagino. E apesar da pouca idade, eu tenho chegado à certeza de que as minhas certezas, e eu não falo em relação a questões de ordem teológica, falo do ponto de vista da existencialidade, que as minhas certezas não são tão certas assim. Que se pudéssemos resumir as dinâmicas e as nuances da existência nas prerrogativas do português e dos verbos em especial, nós poderíamos dizer que a vida tem muito mais verbos irregulares do que regulares. E que as coisas não são tão matemáticas como a gente gostaria que fossem. Nem tudo é simplesmente 2 mais 2 resultando em 4. O livro de Jó me parece trazer essa perspectiva de uma vida nas suas diferentes complexidades, nas suas variações, de um homem que é apresentado pelo próprio Deus com o testemunho de alguém reto, íntegro, temente ao próprio Senhor e que se desviava do mal, mas que apesar de tudo isso é flagrado pela dor, pelo sofrimento, pelo infortúnio, sem explicação e sem prévio aviso. Jó, certamente, essa figura literal, vale salientar, serve de paradigma para a história de todos nós. Se nós temos em Provérbios e Eclesiastes extratos da sabedoria em forma de proposições, de texto, nós temos na vida e na narrativa de Jó a sabedoria, por assim dizer, encarnada na história. Como alguém vive de maneira sábia,
como alguém é regido e regrado pela sabedoria bíblica no curso da história. Não mais agora como um poeta escrevendo um texto, mas como um homem vivendo as dores da existência. Esse é Jó, meu irmão. Essa figura que você conhece, que eu também conheço, até as crianças o conhecem muito bem. Mas vale a pena apresentá-lo de uma forma muito rápida nessa noite, para que entendamos o final do seu livro. Jó é descrito, se você puder voltar ao primeiro capítulo do seu livro aí, é descrito como homem morador, habitante da terra de Uz, um lugar misterioso. Você não tem muitas informações bíblicas e nem geográficas acerca da terra de Uz, não é Ur, é Uz. Você encontra apenas 2 aparições dessa cidade nos escritos de Jeremias, um no livro de Jeremias e outro no livro de Lamentações do próprio Jeremias. E ali há uma menção de Uz em relação à região dos Edomitas, a região de Edom. Do ponto de vista geográfico, então, Jó habitava na terra de Uz. Do ponto de vista econômico, diz que esse homem vivia de forma muito abastarda. Ele era um homem rico, e perceba o detalhe do texto. No primeiro capítulo, no finalzinho do versículo 3, vai dizer que ele era o maior de todos os do Oriente, o mais poderoso, o mais rico, do ponto de vista financeiro, talvez o mais bem-sucedido. Era um dos homens mais ricos da sua época e da sua região. Do ponto de vista moral, o texto diz que ele era um homem reto e íntegro, de um caráter ilibado, impoluto. Era alguém que gozava de boa reputação em relação àqueles que o cercavam. Do ponto de vista espiritual, diz que ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem piedoso, que levava Deus a sério, a sua palavra, a sua sabedoria e a sua santidade. Ele era um homem que prezava pela vida correta. Do ponto de vista social, ele era um homem muito bem resolvido, porque diz que ele tinha uma esposa, filhos e filhas, e tinha amigos. Então era um homem muito bem resolvido em vários aspectos da vida, do ponto de vista espiritual, social, moral, econômico. A Bíblia o descreve como uma figura quase que sem defeito, mas nós sabemos que isso não é verdade. Jó era um homem tão pecador como você e eu. Suas fissuras, seus defeitos, ainda que não revelados em primeira instância, certamente estavam presentes, apesar das grandes declarações que lhe são atribuídas. Entre esse episódio, onde Deus começa a apresentar o próprio Jó, quase que como um troféu numa vitrine, diz que algo acontece nos bastidores, o que eu poderia chamar nessa noite de nos bastidores da eternidade. Há uma conversa, que começa um tipo de balbúrdio ali, onde Deus chama a conversa para si, num protagonismo daquela comunicação, e diz assim: você viu meu servo Jó? Olha para aquela prateleira ao lado, é servo fiel, homem íntegro, me teme de todo o coração, ele é inteiro. Perceba que a ideia da palavra integridade é de inteireza, alguém que é inteiro, que não é apenas pela metade. Está vendo? Está vendo Jó ali? Olha para a família de Jó, muito bem resolvido, marido de uma só mulher, que exerce muito piamente a paternidade. Olha para o meu servo Jó, alguém que não tem o coração apegado às benesses desse mundo, às riquezas. Olha para ele. Imagina, se já é bom ser bem reputado pelos homens, o que dirá alguém ser bem reputado por Deus? É Deus quem está dando testemunho de Jó. De pronto, diz que Satanás aparece na cena. Eu não vou entrar no método de dizer onde isso acontece. Há uma discussão aí teológica de onde é esse ambiente onde Satanás aparece. Esse mérito não vem ao nosso caso, mas o ponto é, diz que Satanás se aproxima e diz assim: Deus, mas não é para menos. Se eu tivesse
a vida que Jó tem, como se ele nunca tivesse tido antes, né? Se eu tivesse a vida que Jó tem, eu também te serviria, Senhor. Afinal de contas, aqui para a gente, Jó te serve porque o Senhor o abençoa. E o Senhor abençoa de forma sobejada. Jó te serve porque o Senhor o deu muitas coisas, muitos bens. Se não fosse isso, não haveria integridade, inteireza de coração e nem temor ao teu nome. O amor de Jó não é pelo Senhor, mas pelo que ele recebe do Senhor. Uma suspeita é levantada no texto, e a suspeita é muito básica. É de que ninguém ama, serve e vive integralmente, inteiramente diante de Deus, meramente por amor a Deus. Que todos nós o fazemos, e não apenas Jó, essa é a grande suspeita, porque Deus nos abençoa. E o nosso amor por Ele, e o nosso amor a Ele, é retributivo às suas bênçãos. Nós estamos meramente devolvendo a Ele, em resposta minimamente grata, aquilo que recebemos dEle de forma abundante e voluntária. Mas não é amor, simplesmente por amor. É uma troca, é uma negociação. Se Deus me abençoa, logo, o mínimo que eu tenho que devolver é gratidão, serviço, integridade e adoração. Se você perceber, na fala da mulher de Jó, no capítulo subsequente, capítulo 2, essa suspeita é levantada ao inverso. Porque você tem um momento em que Deus diz assim: olha, eu vou provar para você que isso não é verdade, que existem pessoas que me amam porque eu sou Deus, e não porque eu as abençoo, e Deus permite, ainda que colocando limites para o diabo, que Jó fosse tocado nos seus bens e na sua família. No segundo capítulo nós temos uma nova cena desse diálogo, onde Satanás diz assim: ok, Deus, ele já não tem dinheiro, nem mesmo tem os seus filhos, ele está vivendo a dor do luto e da falência, mas ainda a saúde dele é impecável. Toca-lhe na saúde, disse o Senhor, mas não na sua vida. Há um detalhe aqui que certamente é muito percebido, é que o grande soberano, protagonista dessa história toda é o Senhor. Que Satanás tem os seus limites estabelecidos pelo próprio Deus. E todas as vezes que eu leio esse texto, me vem à mente uma frase que é muito comum de Martim Lutero, quando ele disse que o diabo nada mais é do que um cachorro na coleira de Deus. Só há um todo-poderoso, só há um regente dos céus, da terra e do inferno, e esse é o Senhor. A Bíblia não nos fala de dois deuses se degladiando com forças equivalentes, medindo algum poder para, quem sabe, um lado ou outro sair vitorioso. O que a Bíblia nos apresenta desde sempre é um Deus todo-poderoso, o Senhor que tem o controle da história em suas mãos, que fala o que quer conforme os seus decretos e tudo lhe submete a voz, tudo se submete ao comando dele. Essa é a verdade bíblica. Há apenas um Deus, um Senhor, todo-poderoso e soberano na história. Deus não está medindo forças com o diabo em momento algum. Então aquela ideia de dois adversários se opondo, quase que com forças equiparadas, não é bíblica. Satanás está na coleira do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Veja, uma vez tendo limitado Satanás, diz que Satanás ataca agora a saúde de Jó. E ele começa a enfermar. Diz que tumores começaram a sair no seu corpo. Do fio do cabelo, que eu já não tenho tanto mais, até a planta dos seus pés. Tudo doía. Tudo fedia. Ao passo que há um detalhe bíblico para mostrar quão lastimável era aquela situação. E a ideia que alguns comentaristas apontam é que nem unha mais Jó tinha, e ele precisava de cacos para coçar as suas feridas. Imagina a situação deste homem. De uma hora para outra, um tipo de cascata, de avalanche da dor, começa a varrer aquele homem, trazendo-lhe pavor. A tragédia é uma consequência
ou um ato contínuo, um ato consequente, ele perde alguma coisa, depois perde de novo, depois de novo. Isso é uma sucessão de fatos. E ele está profundamente moído, e perceba o que a sua mulher diz. Eu vou parafrasear. Ela diz assim: Jó, do que nos serve um Deus que não nos abençoa? Amaldiçoa ele e morre. Qual era a suspeita por trás da fala daquela mulher? É a mesma de Satanás. Se Deus não nos abençoa mais, se Ele não nos abre as portas, se Ele não nos responde à oração, curando as nossas enfermidades, para que Ele serve? Do que nos serve um Deus que não nos serve? Entende a lógica? A suspeita é a mesma. Deus só serve para a gente se Ele nos servir. Nós só devemos tributar a Deus louvor, honra, glória e ações de graças se Ele nos abençoar. Se Ele não me abençoar, Ele não me serve mais. Procuremos outro Deus para nós. Mas esse é o espírito da idolatria. Por isso que o mundo, de uma forma geral, é um panteão de deuses. Porque quando aquele Deus não serve mais, eu preciso de outro, que também vai ser esgotado, e eu preciso de outro, e de outro, e de outro, porque no final das contas eu quero um Deus que sirva ao meu próprio ventre. Eu não quero um Deus que reja a minha história, eu quero um garçom que atenda aos meus pedidos. Do que nos serve um Deus que não nos abençoa? Amaldiçoa esse Deus, chuta o pau da barraca, joga a toalha e morre. Não faz sentido, Jó. E percebe qual foi a resposta dele para aquela mulher? Tu falas como uma louca. Nós temos recebido do Senhor o bem, não receberíamos também das suas mãos o mal? Aí você diz: rapaz, Jó é um campeão, é um herói. Agora avance comigo para o capítulo 3, eu queria frustrar essa sua imagem de Jó. E eu queria dizer que Jó é muito mais parecido com você e comigo do que a gente pensa. Geralmente a gente lê Jó 1, 2, 42. E o miolo desse livro fica ali num tipo de limbo, que a gente vez por outra lê o capítulo 14, capítulo 19, tem aqueles textos de esperança. Veja o capítulo 3. Será que esse homem é o mesmo? Eu vou começar do versículo 1. Versículo 2. Disse Jó. Eu imagino aquele homem tomado pela dor, dizendo assim: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode engrandecer o dia. Se você avançar um pouquinho, você vai perceber o seguinte, olha, lá no versículo de número 11, por que eu não morri na madre? Por que eu não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Isso parece ser outro homem falando, ou não? Ele está dizendo assim: maldito seja o dia em que a parteira gritou, nasceu mais um menino. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que ao nascer eu não sucumbi e morri logo nos primeiros momentos do meu nascimento? Seria melhor para mim. Eu já estaria descansando das minhas dores, dormindo nesse meu lamento, não precisaria ser exposto a tamanho sofrimento. Se você continuar lendo o capítulo 3, você vai ver isso também no capítulo 4, no capítulo 5, Jó começa a dar declarações de lamento profundo. Isso me ensina algo fantástico, meus irmãos. É que até mesmo aqueles grandes homens de Deus, que nós destacamos como figuras notáveis e icônicas e colocamos na nossa galeria, eles continuam sendo homens que choram,
que lamentam diante das complexidades da vida, que nem sempre demonstram perfeita sobriedade. É bonito na novela, a gente vê, ou no filme, né, aquelas cenas assim, quase que lineares, assim, com poucas curvas sinuosas, mas a vida não é assim. E louvado seja Deus, porque debaixo do sol, o Senhor nos dá espaço para gritarmos as nossas dores e prantearmos os nossos lamentos, entendendo que fazer isso em fé não é pecado. Não é pecado. Mas a gente gosta de manter a aparência, sabe, de piedade, aquela coisa assim onde a gente sempre tem palavras de afirmação. Como é que está, meu irmão? Está muito bem. Eu falei na quinta-feira retrasada, no Crescer, eu comecei com uma pergunta: e aí, irmãos, como é que vocês estão? E todo mundo: está bem, pastor, está bem. Aí eu fiz: meu irmão, como é que você está? Meus irmãos, como é que vocês estão de verdade? E a pergunta, insistentemente, começou a gerar um constrangimento, porque de pronto a gente quer o tempo todo afirmar que está tudo bem. Mas essa não é a realidade debaixo do sol. A verdade é que nem tudo está bem. Vai ficar tudo bem. Mas do ponto de vista circunstancial e histórico, nem tudo, o tempo todo, estará muito bem. Essa é a vida, irmãos. E Jó traz para nós não um idealismo sobre a existência, mas uma perspectiva muito realista, as coisas como elas são. Homens de Deus, mulheres de Deus, continuam sendo meramente homens e mulheres, que quando espancados pela tribulação, muitas vezes perdem o estribo e não sabem o que fazer, não sabem o que falar, e se encontram às vezes até mesmo no sentimento de estar sem teto onde possam se amparar. Essa é a vida. Onde no domingo a gente está aqui cantando ao Senhor, louvando, esbravejando palavras de adoração ao Mestre, mas na segunda-feira, quando a dor aperta, nós entramos em parafuso e convulsionamos em nossas emoções e em nossas crises pessoais. Ou a vida não é assim, ou eu estou falando da vida em outro planeta. É claro que não. O mesmo Jó que em um dado momento bendiz ao Senhor, que afirma: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, é aquele que no capítulo 3 diz assim: maldito seja o dia que eu nasci. E para mim isso é fantástico, porque revela a vida como tal, não romantiza, não conta a história aqui neste mundo quebrado como um conto de fadas. Essa é a vida, ela é complexa, ela é dura. Ora a gente louva, ora a gente lamenta, ora a gente esbraveja a nossa fé, ora a gente está aos pés do Salvador sem saber nem onde se esconder. Essa é a vida. Ora a gente encoraja outros, ora a gente precisa ser encorajado. Ora nós temos palavra para todo mundo, ora nós não sabemos dizer nada para o nosso próprio coração. Essa é a vida. Em alguns momentos a gente prega a Bíblia e abre e diz assim: que palavra maravilhosa. Em outros momentos a gente vai de Gênesis a Apocalipse, não encontra um texto que nos traga deleite e conforto. A gente fica perdido. Eu não sei se isso aconteceu com você. Eu quero uma palavra de Deus e aí: Senhor, fala comigo, e parece que a Bíblia desse tamanho não tem nada a nos dizer. Essa é a vida. Ora Deus está falando e nos dando direção, ora Ele silencia, ora Ele nos conduz aos montes, ora nos leva aos vales. Essa é a vida debaixo do sol. E não tem como fugir disso. Considerar algo fora disso é utópico e não bíblico. Mas eu quero avançar. E no capítulo 42, o texto que nós lemos, nós temos uma sequência de afirmações que precisam ser entendidas à luz daquilo que eu falei até aqui. A suspeita de Satanás, que de alguma forma está performatizada no discurso da mulher de Jó, mas os amigos de Jó, eles começaram a se aproximar, não sei se com boa vontade, mas em algum momento eles começam a apresentar acusações
aquele homem já tão sofrido. Aqui tem uma palavra pastoral para você. Ora a gente quer ser até bondoso, a gente se aproxima daqueles que sofrem, e a gente chega cheio de conclusões, de respostas, de palavras, e a gente acaba piorando as coisas ao invés de melhorá-las. Eu não sei se aconteceu isso com você, eu tenho um testemunho de um casal amigo, que perdeu um filhinho, e o pastor foi consolá-los e falou que não precisava ser dito, porque achou que precisava ter a resposta. E nós não temos todas as respostas. E às vezes o melhor consolo é sentar do lado de alguém e dizer assim: você me empresta um lenço para chorar com você? E só isso. Porque nessa coisa de sermos doutores da lei de Deus, suprassumos da teologia, a gente acha que tem que ter resposta para todo mundo o tempo todo, a gente não tem. Porque Deus não nos deu a capacidade de ter, e nem nos fez para ter. Algumas coisas Ele deixou e deixará ocultas para si. Mas os amigos de Jó sentam, cheios de conclusões inconclusivas, e eles partem de um pressuposto e de uma premissa que também é muito comum. Eu poderia dizer que os protagonistas e os pioneiros da famosa teologia da prosperidade nasceram ali. Porque a tese deles, basicamente, é a tese do próprio Jó, que também vai tentar se justificar e se defender o tempo todo com base na sua própria justiça e na sua própria integridade. Qual era a suspeita e a tese levantada pelos amigos de Jó? Se você é bom, anda na linha, faz as coisas do jeito certo, Deus vai tirar a mão do bolso, lhe aplaudir, lhe abençoar. Está aqui, meu servo. Mas se você desandar, se os seus passos se desencaminharem da verdade, o tirano Deus haverá de se levantar do trono e vai lhe punir, porque você foi um servo mau. Ainda que isso em algum momento aconteça na Escritura, Deus abençoando de fato os justos e punindo os maus, repito, essa não é uma equação 100% verdadeira, porque os ímpios muitas vezes prosperam. E juntamente com Asaf, lá no Salmo 73, Jó entra nessa crise também, a prosperidade dos perversos. Veja, a equação começa agora a entrar em crise, porque aqueles que não temem a Deus, que não servem a Deus, que não são fiéis e nem íntegros, começam a prosperar na vida do ponto de vista circunstancial. E do outro lado você tem o próprio Jó, um homem fiel, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, onde agora do ponto de vista do bem-estar humano, nem tudo lhe ia muito bem. Meus irmãos, Deus mantém-se em silêncio o livro de Jó inteiro, até o capítulo 38. É a primeira vez, do capítulo 3 em diante, que Deus resolve falar. Se coisa ruim é ter que ser exposto ao sofrimento, mais ruim ainda é ser exposto ao silêncio de Deus no meio do sofrimento. Não sei quantos anos, meses se passaram, não sei. Nós não temos a cronologia dessa história, mas algum tempo considerável passou. E meus irmãos, a única resposta que Jó teve durante muito tempo foi o silêncio do Todo-Poderoso, que muitas vezes é ensurdecedor, mas muitas vezes o Senhor silencia, para que a gente aprenda a silenciar também. No capítulo 38, quando Deus resolve falar, se eu fosse Jó naquele momento, eu diria assim: Senhor, era melhor que o Senhor tivesse ficado em silêncio mesmo. Porque quando Deus resolve falar, em nenhum momento Ele dá explicação alguma, pelo contrário, Ele piora tudo e começa a fazer perguntas que Jó não sabia responder. Veja comigo, capítulo 38. No meio de um redemoinho, Deus falou: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu vou te perguntar. Eu não vou explicar nada, eu vou perguntar, e é você que vai me explicar as coisas. Onde é que você estava
quando eu lançava os fundamentos da terra. Dízimo, já que você tem entendimento e tem resposta para tudo, já que você é o sabichão, então me diz, onde é que você estava quando eu estava criando e lançando os fundamentos da terra? Se você avançar um pouquinho mais, versículo 18, você sabe qual é a largura da terra? Diz-me, se é que você sabe. Versículo 24, onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Onde é que está o caminho da difusão? Você não sabe das coisas? Então, me dê explicações. E Deus faz isso, 38, 39, 40, 41. E aí, diante das perguntas sem respostas, Jó é abatido no seu coração. E ele diz assim: ó Senhor, agora eu sei que Tu tudo podes, e que nenhum dos Teus pensamentos podem ser frustrados. Como Jó lida com tudo aquilo, meus irmãos, é algo que nos é pedagógico e pode nos ensinar. Primeiro, ele começa confessando a soberania todo-poderosa de Deus, o poder soberano que Deus exerce no exercício da sua livre vontade para cumprir os seus decretos eternos. Agora, eu quero que você entenda um detalhe. O que é que havia mudado na história de Jó, do ponto de vista daquilo que lhe envolvia no momento em que ele faz essa declaração? Quantos filhos já lhe haviam sido restituídos? O seu diagnóstico não havia mudado. A crise não lhe havia abandonado. Ele era um homem paupérrimo, doente e em luto. Circunstancialmente, absolutamente nada havia mudado. Mas o que é que muda? Eu digo, muda a perspectiva. O que muda no capítulo 42 é a perspectiva de Jó acerca de Deus e acerca de si mesmo. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer uma consideração. E dizer que muitas vezes, não poucas, muitas vezes, Deus vai usar as circunstâncias da dor para mudar a nossa perspectiva acerca de quem Ele é e acerca de quem nós somos. Nem sempre Deus vai mudar a realidade em nossa volta, nem sempre, mas Ele vai usar a realidade e se valer da mesma para mudar a nossa perspectiva, às vezes pequena, legalista, religiosa, acerca de quem Ele é, uma perspectiva orgulhosa, jactanciosa, ufanada acerca de quem nós somos, e Ele usa então a fogueira e a fornalha da aflição para nos lapidar, nos polir, nos modelar, para que a nossa perspectiva sobre Ele seja amplificada, e a perspectiva sobre nós reduzida. Porque a tendência do nosso coração é pensarmos demais sobre nós mesmos e menos sobre Deus. É acharmos que nós podemos, que nós sabemos, que nós temos controle. Não, pastor, está tudo tranquilo, eu resolvo. Não, você não sabe de nada. Você não tem poder nenhum. Você não consegue prever um passo, um côvado. Você não consegue acrescentar 1 centímetro à sua estatura. O que dirá governar a sua própria existência? Movido nesse ímpeto, nesse arrobo, muitas vezes de arrogância, nós temos uma perspectiva muito grande sobre nós mesmos, e o sofrimento vem e nos abate, nos prensa, nos imprensa, nos esmaga, para que lembremos que somos somente homens pequenos, frágeis, inábeis, impotentes, e que dependemos de um Deus grande e todo-poderoso. Mas o sofrimento também, ao mesmo tempo que nos abate e nos coloca na prensa para que a gente se enxergue como realmente somos, o sofrimento também tem aquela perspectiva de aumentar a nossa visão acerca de quem Ele é. Jó diz assim: Senhor, eu sei agora, eu tenho compreensão, eu considero
que tu tudo podes e eu nada posso. Eu sei que os únicos planos desta vida que não podem ser frustrados não são os meus, Senhor, são os teus. Os teus decretos, os teus planos soberanos, os teus desígnios, sim, esses sim, sempre se cumprirão. Quanto a mim, eu achei que os meus planos tinham que se cumprir. Eu achei que a minha vontade tinha que prosperar. Eu achei que eu poderia customizar um Deus para mim, colocá-lo numa caixinha e dizer, haja desse jeito, daquele outro. Eu descobri que eu não posso, porque eu sou alguém frustrável. Meus planos são frustráveis. Os únicos planos que não podem ser frustrados são os planos de Deus. E às vezes a gente tem que aprender isso pelas vias da dor. É quando Deus nos joga no vagão do sofrimento e nos leva ao centro da sua vontade, para entendermos que quem pode é Ele. Que a vontade que prospera sempre é a vontade dEle, e não a minha e não a sua. Mas a gente gosta de ter a agenda da vida na mão. A gente gosta de ter controle, ou falsamente uma ideia de controle. Jó aprendeu pelas vias do anzol que ele não tem controle e nem tem poder para gerir nada. Eu já contei algumas vezes aqui nos encontros de oração os meus próprios dilemas e o como eu tenho sido ensinado pelo Senhor, que não tem a ver sobre planos de Andreu. Quem é Andreu? Eu posso ser frustrado, e louvado seja Deus pelas grandes frustrações que Ele empreende na minha história. Isso me lembra Gênesis 11, Deus teve que frustrar o intento dos homens que queriam construir aquela torre no formato de zigurate para tornar o nome célebre. Deus falou, peraí, eu vou frustrar os planos de vocês. Louvado seja Deus, porque tem lá como empreendimento nos seus propósitos frustrar os nossos planos. Oxalá Ele frustre os seus planos e os meus quando estes não estiverem em conformidade com a sua vontade, e que Ele faça isso sempre. Porque no final das contas, a vontade que é boa, perfeita e agradável, e os planos que são altaneiros são os planos do Senhor, meus irmãos, e são sobre estes planos que nós devemos ponderar, considerar e viver, não sobre os nossos. E quando quebrado e moído, Jó fala, eu sei que quem pode de fato é o Senhor, e que os planos que não podem ser impedidos são os planos do Senhor. Quanto aos meus e os seus, o que são os nossos planos? Diante do grande plano, do decreto da vontade de Deus. Repito, é bênção de Deus quando os nossos planos são frustrados por Ele. Porque se Ele nos entregar a nossa própria sorte e as ambições frívolas do nosso coração, vamos continuar construindo torres para os nossos castelinhos de areia nesta vida, e fazendo deuses para nós, e querendo tornar célebre o nosso nome. Bendito seja Deus quando frustra os nossos planos, para que os seus planos se cumpram em nossa história. Bendito seja Deus. Bem sei que tudo podes. Nenhum só dos teus planos e pensamentos podem ser frustrados. Mas se você olhar na continuidade do texto, ele não tem apenas uma perspectiva amplificada acerca de quem Deus é, mas, como falei, ele tem uma perspectiva reduzida acerca de quem Ele é, no sentido de que talvez ele pensasse demais sobre si, e agora ele é esmagado, vai colocado na presa, dizendo assim, agora você vai saber quem é que você é. E veja o que ele diz de si. Como disseste, na verdade eu falei do que não entendia, versículo 3, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, eu não entendia. Veja, maravilhosas demais para mim são essas coisas. Isso me lembra o Salmo 139, a sabedoria do Senhor, os caminhos do Senhor, que são insondáveis. Como entender isso? Ele confessa que tem limitações para entender Deus e os seus planos. Ele confessa que ele é um homem finito em suas articulações, em sua teologia sobre Deus. Sua teologia chega um momento que também entra no colapso, não consegue responder porque Deus, do ponto de vista da sua essência, é inexplicável, meus irmãos. Nós fazemos considerações sobre aquilo que Ele revelou de si, mas na essência do Todo-Poderoso, quem pode esgotá-lo? Quem pode exauri-lo?
Quem pode chegar a uma equação última dizendo assim, entendi completamente Deus, está aqui? Isso é impossível. O sofrimento nos leva a essa confissão de que nem sempre, e na maioria das vezes, não vamos entender os caminhos da providência do Eterno. Nem sempre. E o que fazer? O que a gente sempre faz. A gente adora. Porque no final das contas, repito o que eu já disse em outras ocasiões, o que mais importa nesta vida não é eu saber o que vai acontecer e o que não vai acontecer, mas eu confiar naquele que sabe. O que mais importa não é eu ter o controle daquilo que vai acontecer ou não vai acontecer, mas eu confiar nas mãos daquele que tem o controle. Porque a história não é sobre o que eu posso, nem sobre o que eu sei. É sobre os planos eternos de Deus e sobre a sua eterna sabedoria. Talvez, meu querido irmão, Deus esteja lhe levando pelas vias do sofrimento para você pensar menos de si mesmo, para quebrar a sua prepotência, para você descer um pouquinho do pedestal e entender que sua reputação, seu status, seu dinheiro, nada poderá lhe salvar, se o Senhor não lhe estender a mão graciosamente. Para você se desesperar e então voltar os olhos em esperança para Ele. Não sei, mas geralmente isso parece ser um padrão. Deus nos leva pelas vias da dor para amplificar a nossa visão sobre quem Ele é e para diminuir a perspectiva grandiosa demais sobre quem realmente somos. Jó então termina se arrependendo. E ele confessa em arrependimento. Veja que agora ele não quer se justificar como ele fez com os seus amigos. Ele não tenta se retratar, corrigir. Ele apenas bate no peito e se arrepende. Ele falou assim: eu falei como animal irracional. Falei do que eu não entendia, Senhor. Mas agora os meus olhos te veem. O Deus que estava diante dos olhos de Jó naquele momento era muito maior do que aquele que havia ocupado lugar em seus ouvidos a vida inteira. Deixa eu falar algo aqui para você nessa noite. Nós ouvimos muito sobre Deus. Talvez você tenha ouvido grandes histórias sobre o Senhor, os livramentos, os milagres que Deus operou ao longo do tempo. Mas a pergunta é: quanto dos seus próprios olhos contemplam esse Deus? Ou você segue um curso de fé tão somente apoiado em histórias que você ouviu? Os olhos se veem agora tem a ver exatamente com essa perspectiva de um Deus pessoal. Eu o contemplo na minha própria história. Ele não é o Deus da história apenas, mas Ele é o Deus que significou a minha própria história. Eu tenho as marcas e os vestígios dos seus atos na minha própria vida. Os meus olhos agora podem o contemplar. Eu sei quem Ele é. Os meus olhos o viram. Obviamente que isso é uma linguagem metafórica, mas a ideia é que algo aconteceu do ponto de vista da sua visão sobre Deus. Mas eu quero caminhar agora para o final, fazer algumas considerações que são as mais importantes. A primeira delas, meus irmãos, é que a história de Jó, como todas as outras histórias dramáticas da Escritura, não tem como fim a sua história ou a minha história. A história de Jó, de um homem supostamente justo, mas não essencialmente justo, que sofreu sem culpa, aponta para a história de um homem verdadeiramente perfeito. Sim, o verdadeiro justo. Aquele que de fato era sem culpa, sem dolo, mas que foi moído em nosso lugar. A história de Jó nos lembra que não foge aos padrões de Deus um justo sofrer. Porque quem é mais justo do que o Cristo? Quando você se vê rebatendo-se nas suas
idiosincrasias e dos seus dilemas de vida. Deus, por que eu estou sofrendo? Por que comigo? Aí você volta os olhos para a cruz e você lembra, isso faz parte do plano de Deus, de cumprir os propósitos dele na história. Quem mais justo do que Cristo? Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Homens justos, justificados, também sofrem, porque o justo sofreu. Se o justo sofreu, que dirá nós, que somos apenas justificados nele? Não seremos privados das dores deste mundo, até que então ele retorne em sua glória, e a sua justiça nos glorifique, de modo tal, que seremos agora arrancados de todo o cenário de dor, de morte e de infortúnio, onde as primeiras coisas terão passado e todas as coisas terão sido feitas novas. Até lá, a dor fará parte do cenário dos homens justificados. Uma segunda situação é que o sofrimento de Jó não foi um sofrimento expiatório. Ainda que tenha lhe trazido benefícios, como a provação e os testes que o Senhor nos expõe, nos trazem benefício, mas o nosso sofrimento não é expurgatório, no sentido de que, você pecou, então eu vou expurgar o seu pecado lhe fazendo sofrer. Venha cá, você vai pagar pelo seu pecado sofrendo. Não, isso não é bíblico. Porque alguém já sofreu para pagar pelos nossos pecados. A nossa esperança em resolver os nossos problemas de pecado não é sobre o nosso sofrimento pagando o nosso próprio pecado, mas é Deus em Cristo pagando pelos nossos pecados e de todos aqueles que vierem a crer no seu nome. Eu não preciso pagar pelos meus próprios pecados, pelas vias do meu próprio sofrimento, porque alguém já sofreu em meu lugar. Ele já foi moído em meu lugar. Ele já foi transpassado pelas minhas dores. Ele já foi, de alguma forma, quebrado pelos meus próprios pecados. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguém sofreu perfeitamente, injustamente, inculpado, sem dolo e mancha, para que nós tivéssemos a nossa dor eterna arrancada e o nosso sofrimento eterno arrancado das páginas da nossa história. Não acha essa coisa, porque vira karma, vira crente espírita, de que eu tenho que pagar pelos meus próprios pecados. Lembra aquela ideia da reencarnação? Eu vou reencarnar e eu vou pagar pelo... Não, alguém já pagou pelos seus pecados, meu irmão, descanse o coração nisso. O seu sofrimento não é uma paga pelos seus próprios pecados. O seu sofrimento pode até ser consequência do seu pecado, mas não uma paga pelos seus pecados. Quem paga pelos nossos pecados é Cristo Jesus, e Ele já o fez de forma definitiva na cruz do Calvário. E eu quero encerrar dizendo, quando Jó diz assim, os meus olhos te veem, o mesmo também acontece quando a gente olha não para o nosso próprio sofrimento, mas para o sofrimento de Cristo. Quando a gente olha para o sofrimento de Cristo, duas coisas acontecem. A nossa perspectiva sobre Deus é aclarada, e a perspectiva sobre nós mesmos também é colocada no seu lugar. Não há ninguém que olhe para Cristo e diga assim, eu sou realmente bom. Olhem para mim, vejam como eu sou o cara. Isso é facilmente o discurso de alguém que ainda não viu verdadeiramente a Cristo. Porque quando a gente olha para Ele, nós nos abatemos no pó e na cinza, dizendo assim, Senhor, quem sou eu? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o discurso de alguém que olhou para Cristo e viu nele a sua imundícia, a nossa imundícia imputada nele, viu nele o nosso pecado, mas também viu nele a justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para Cristo, e quando a gente o contempla, os nossos olhos se abrem para ver o Senhor, não como um Deus amedrontador, mas como um Deus que nos ama, que deseja nos ter perto de si, que enviou o verdadeiro intercessor, mediador, para mudar a sorte da nossa história. Quando a gente olha para Cristo, a gente olha para Deus numa dimensão amplificada.
Até então era um Deus distante, na nossa perspectiva um demiurgo, um Deus pequeno, mas quando a gente olha para Deus em Cristo, os nossos olhos se abrem e a gente enxerga grande misericórdia, grande amor, grande graça de Deus, o seu grande poder, a sua grande justiça, a sua grande santidade. Não há melhor forma de termos a nossa visão de Deus amplificada do que olhando por Cristo, pelo sofrimento de Cristo, pela mediação de Cristo. É Cristo, meus irmãos, que amplia a nossa visão sobre Deus. Sem Cristo, Deus é um deusinho. Sem Cristo, a gente olha Deus como quem olha pelo aquele buraquinho da fechadura. Mas quando Cristo abre os nossos olhos, nós contemplamos o Rei da glória. Meus irmãos, louvado seja Deus, não porque Jó sofreu, não porque nós sofremos, mas porque o servo sofredor sofreu em nosso lugar. Mas a história não termina aí. Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele prometeu que um dia estaria plena e definitivamente conosco no reino do seu Pai, onde Ele enxugaria os nossos olhos, ou as lágrimas dos nossos olhos, poria uma coroa em nossa cabeça, um anel em nosso dedo e nos convidaria para participarmos das bodas do Cordeiro e da celebração, dizendo: venham, filhos, vocês que sofreram tanto ao longo da vida, e eu sei que vocês estão cansados, venham cá, tem descanso e tem aposento na casa do Pai para vocês. Estiquem as pernas, a caminhada de choro e de dor acabou. Venha cá, os anjos trazem aí bálsamo e óleo fresco para colocar nos ombros, nas costas e na cabeça destes que durante a vida debaixo do sol sofreram tanto. Mas esse dia, meus irmãos, está caminhando para o seu fim. E aí há uma canção que diz assim: toda dor é por enquanto. É por enquanto. Nessa vida teremos muitos outros Jós, talvez alguns aqui, mas escute-me, Jó, essa noite, toda dor é por enquanto. Aquele que já mudou espiritualmente a nossa sorte aqui, haverá de mudá-la definitivamente na eternidade. A sua dor é por enquanto, o seu destempero é por enquanto, as complexidades e a sua dificuldade de compreender os caminhos de Deus é por enquanto. Quando a história se fechar e a eternidade se abrir diante dos nossos olhos, tudo se explicará, tudo fará sentido. É o tapeceiro que pega o tapete e vai tecendo as linhas, e você olha ao avesso e diz assim: que coisa feia é essa? Mas quando você vira do lado certo, tudo mostra o seu valor, tudo se explica. Foi triste para Jó, que não pôde ler o seu próprio livro, e não soube de nada do que estava acontecendo nos bastidores, enquanto a trama lhe abatia no curso da vida. Nem sempre nós vamos saber o que acontece nos bastidores, mas fiquemos tranquilos, aquele que escreveu a nossa história sabe o fim desde o começo, e Ele a conduzirá muito bem. Amém? Vamos colocar de pé nesse instante? Jó pode dizer assim: rapaz, se eu tivesse lido o primeiro capítulo do meu livro, eu teria entendido tudo. Se a gente tivesse lido também o que acontece, meus irmãos, nas salas de reunião dos céus, o problema é que é reunião privativa, e Deus não abre para a gente. Mas fique tranquilo, a nossa história está muito bem escrita pela mão do Todo-Poderoso. Coloque o seu coração diante de Deus nesse momento, peça ao Senhor graça, misericórdia, para lidar com sabedoria, com fé, no meio dos seus sofrimentos, das suas angústias. Peça para que o Senhor amplie a sua visão sobre Ele mesmo e sobre você mesmo, à medida que você vai sendo moído na prensa da aflição. Peça para que os seus olhos se abram.